Bom, gente, já nos demos bom dia, né? Bom dia a todos, né? Essa, Gigi já deu aí o recado, né, dos microfones. Só um pouco da dinâmica de hoje. A gente vai ter essa apresentação inicial do tema pelo Sérgio, pela Gigi. Depois nós teremos 10 minutos em salas, né? O próprio Zoom vai fazer uma divisão aqui automática. E dentro dessa sala a gente vai fazer uma provocação. Então, 10 minutos de discussão dentro das salas. E ao final a gente retorna para a sala principal com mais 10 minutos para que o grupo possa, de uma maneira extremamente sintética, né, dar esse resumo sobre, ou o ponto principal, sobre o que foi discutido dentro das salas. Infelizmente, a gente não tem um tempo maior para um debate ou para uma dinâmica que se estenda mais, mas eu tenho certeza que isso não vai terminar aqui. O objetivo é realmente a gente fazer esse nivelamento de conceitos de ADCE, de histórico, e responder uma pergunta que nem todos e nem sempre a gente consegue responder de uma forma muito clara, é o que que é a DCE, o que que a DCE faz. Então, para que a gente possa ter, nesse primeiro momento, o nivelamento, nos outros 4 modos, a gente também vai respondendo algumas outras perguntas que são mais pertinentes e frequentes e que esperamos que todos nós saiamos daqui com esse nivelamento e, a partir daí, a gente possa ter mais até capacidade, né, de expansão da DCE e de trazer novos associados para todas as regionais e mais parceiros para a DCE. A gente vai começar com a oração do dirigente. Vou compartilhar para todo mundo seguir. Tá ok? Ok, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor onipotente e Pai Pai bondoso, bondoso, que que criastes criaste todas as todas, coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral de nossos irmãos, e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, antes da gente iniciar com a Sérgio GG, hoje é dia 15 de maio, e no dia 15 de maio de 1891 foi publicada a encíclica Rerum Novarum. Então, essa feliz coincidência, né? Essa feliz mão de Deus no dia de hoje, quando, com a ascensão agora do Papa Leão XIV, o mundo inteiro começa a falar de Leão XIII, né? Quem foi Leão XIII? E foi o Papa que reuniu os ensinamentos da Igreja naquela época, que já vinham já sendo praticados, né, pensados de uma forma filosófica e praticados de uma forma prática, e publicou a primeira encíclica social, a Rerum Novarum, exatamente no 15 de maio. E o Papa agora, Leão XIV, ele traz à tona isso. Então, a gente vai assistir um vídeo onde o Papa ele dá uma rápida explicação do porquê escolheu o nome de Leão XIV. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
É isso, e agora Sérgio e Gigi, acho que eles vão complementar, inclusive, essa luz do novo Papa, né, que traz principalmente para a NUAPAC no mundo, especialmente para a gente aqui no Brasil. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês, né? Como o Lúcio falou, 134 anos que o Papa Leão XIII editou a encíclica Rerum Novarum, que é das coisas novas, né? E o que estava acontecendo lá em 1891. Então, nós vamos começar aqui a nossa fala fazendo uma retrospectiva e falando um pouco da história, retomando lá no século XIX, vamos passando rapidamente para a gente poder cumprir o horário, né, da nossa reunião. Então, esse contexto, né, de século XIX, onde a gente tinha o mundo praticamente todo rodando na base da força humana, dos animais, né, na questão da produção, utilizava os animais, homens, a vida no campo, precisava de toda uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando no campo para poder produzir para as pessoas, né? E com a Revolução Industrial, o surgimento da máquina, né, máquina a vapor, eletricidade, petróleo, e com isso, então, começa, né, a mecanização da produção, e as pessoas, então, começam a migrar para esses novos empregos, esses novos trabalhos criados nas cidades. As cidades começam a produzir com uma quantidade maior, né, com uma produção maior, podendo, então, acolher essas pessoas todas nas cidades. E com isso, então, surge essa nova forma aí de trabalho, que antes era no campo, o trabalho manual era feito por artesãos, e agora a mão de obra humana é auxiliada por máquinas. Então, surge aquelas pessoas que tinham os equipamentos, que tinham as fábricas, e precisavam dos operários para trabalhar, e surgem então essas duas categorias, que a gente, né, podemos falar assim, né, o patrão e o empregado. E junto com isso, uma série de questões de como organizar esse trabalho, né, nessas indústrias. E, como na época não existia uma CLT, a coisa foi se organizando na medida da justiça humana. Então, isso trouxe longas jornadas de trabalho, trabalho de mulheres, crianças nas fábricas, e o início da questão social, vindo da desigualdade social. As pessoas reclamando que trabalhavam muito, né, não tinham condições, não eram tão adequadas, e é assim que o mundo girava. E surgem, então, os pensadores da época, né, Adam Smith, já lá ainda no século XVIII, né, fala da riqueza das nações, né, possibilidade desse trabalho, de forma, desse crescimento, né, da economia por meio do laissez-faire, né, que era mãos livres, né, o próprio mercado vai se regular, oportunidade para as pessoas, para que elas possam exercer toda a sua criatividade, a sua inteligência, e, do outro lado, né, uma outra linha, a vertente, né, do socialismo, e Karl Marx e Friedrich Engels, né, que lá em 1848, já no século XIX, lançam essa ideia, né, do manifesto comunista, do socialismo, e que defende que toda essa produção deveria ser organizada por uma entidade central, que era o governo, que seria dono, né, de tudo e determinaria, então, o que fazer, e com isso conseguiria um melhor equilíbrio, né, uma justiça social. E nesse contexto desse embate das duas visões de economia, de mercado, o Papa Leão XIII, né, antecessor do Leão XIV, em 1891, como o Lúcio já comentou, lança essa encíclica. O que é encíclica? É uma carta circular destinada a todas as pessoas de boa vontade. E essa encíclica, então, assim, muito inovadora, né, do Leão XIII, fala justamente das coisas novas e propõe, então, né, uma terceira via, que não seria nem o socialismo, nem o capitalismo, que teria que preservar a questão da propriedade privada, sim, mas a propriedade privada tem que estar sendo utilizada com alguma utilidade, né, para o bem comum, para o bem das pessoas. Ele procura, então, conciliar essa questão do trabalho com o capital, falando que o trabalho deveria ter direito à associação, a sindicatos, e o capital poderia ter, né, sua livre iniciativa, a propriedade privada, mas que tudo isso se organizasse em torno de uma justiça social. Então, com essa encíclica, é o primeiro grande movimento da Igreja Católica para tentar apaziguar essa questão dos dois lados, né? O capitalismo que dá liberdade, mas acaba gerando muitas vezes injustiça social, né, com essa diferença de remuneração, de tratamento do capital e do trabalho, e o socialismo que pretendia equilibrar tudo isso, mas sem a liberdade.
o que é uma afronta também à própria, tudo que a gente escuta que Jesus nos falou, né? Então, com isso, tem um marco inicial da doutrina social da Igreja, que é todo o marco que orienta o trabalho da DCE. Na doutrina social da Igreja que se assenta todo o trabalho da DCE e da Uniapac no mundo todo. Bom, passados 40 anos, né, em 1931, é o próximo slide aí que nós vamos ver, Deu uma ok, travada aqui, gente? Sérgio, só. Travou um pouco aí. Vamos seguindo. 1931, 40 anos depois, o Papa Pio XI, né, já sucedendo após Leão XIII, retoma esse tema porque o mundo tinha evoluído, as coisas tinham mudado, mas ainda tinha muitos problemas, e ele lança, então, a encíclica 40º ano, em comemoração justamente aos 40 anos da Rerum Novarum. Uma época muito conturbada no mundo também, pós-Primeira Guerra, gripe espanhola, a quebra da Bolsa de Nova York e muito desemprego no mundo. É justamente nesse ano, 1931, que surge a Uniapac, que é essa sigla, né, que a gente tem que explicar um pouco, né, o N, né, vem da União, né, depois o A, né, União Internacional, né, o I, das associações dos patrões católicos. Então, empresários na Bélgica, em 1931, lá na Europa, se reúnem empresários lógico, né, belgas, italianos, franceses, alemães, se unem para lançar essa entidade, essa associação de associações internacionais, que hoje tem sede em Paris. Estamos presentes em 37 países, né, como Uniapac, cerca de 40 mil associados. Ela continua num processo de expansão mundial, a gente vai ver aí mais à frente como que está distribuído geograficamente, e reúne um network global em torno de 2 milhões de pessoas. Aí tem, então, a distribuição, né? Começou, então, na Europa, depois foi se expandindo para a América Latina, depois para a Ásia, a África e também nos Estados Unidos, na América do Norte. Então, essa Uniapac congrega todas as ADCEs do mundo inteiro, e à medida que as ADCEs, né, as Uniapacs, foram se espalhando no mundo, cada país foi adotando o seu nome, a sua nomenclatura, e em 1961, 12 empresários paulistas decidem criar, então, inspirados lá pela Uniapac da Europa, criar, e também já existiam algumas Uniapacs aqui na América Latina, a primeira foi no Chile, e criam, então, em São Paulo, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Então, foi o nome que os empresários paulistas, naquela época, adotaram para a Uniapac Brasil, e esse nome, então, de dirigente era o nome mais adequado para incluir a maior gama de pessoas. Empresários, empreendedores, executivos, profissionais liberais, todas as pessoas que se envolvem no mundo empresarial, que tem relação com o trabalho e com a própria sociedade. Então, no Brasil, a DCE está presente em 10 estados. O mais recente foi agora, recentemente, no Ceará, em Fortaleza, em 17 cidades regionais, ainda também aqui no Brasil, no processo de expansão, regionais novas começando, pessoas aderindo cada vez mais à DCE. E como a nossa base de inspiração é a doutrina social cristã, o ensinamento social cristão, o pensamento social cristão, nós buscamos sempre essa referência na igreja. Então, temos um conselheiro espiritual para a DCE Brasil, e cada regional busca também ter o seu conselheiro espiritual. Lá, inclusive na Uniapac Internacional, é um jesuíta, um padre alemão chamado Martin Mayer, e aqui no Brasil, o padre Valdeir Goulart, que fica em São Paulo, e é o nosso, já há alguns anos, o nosso conselheiro espiritual. Importante, gente, a gente entender que a DCE somos uma entidade, uma associação de patrões, né, de empregados, de empreendedores e empresários católicos e cristãos, porque somos ecumênicos de diálogo interreligioso, mas a nossa proposta é a formação, né? Então, temos que estudar, aplicar e difundir na atividade econômica os valores do ensinamento social cristão. Para quê? Para que nós nos transformemos inicialmente, né, tudo que a doutrina social da igreja nos traz tem que nos tocar primeiramente para que a gente possa mudar nossas empresas ou conduzir as nossas empresas dentro desses valores, impactando não só a nossa empresa, mas toda a sociedade. E, em seguida, a gente tem aí os valores, né, da doutrina social da igreja, e que ela se baseia, primeira coisa, na dignidade da pessoa humana, né? A pessoa humana vem acima de tudo, de qualquer coisa, acima do dinheiro, acima das propriedades. Em primeiro lugar, temos que preservar a dignidade do homem.
humana. Isso não quer dizer que o lucro não é importante, que nós temos que cuidar das fábricas, né? Temos que cuidar de tudo, mas num dilema, num problema maior, a dignidade da pessoa humana deve prevalecer. O bem comum, a universalidade dos bens, como eu falei, né? Direito à propriedade privada, mas desde que ela cumpra um papel social. De novo, né? O trabalho sobre o capital, que remete lá à dignidade da pessoa humana, subsidiariedade, solidariedade, que é o amor, esse respeito que a gente tem pelas pessoas, e a participação. Né? Não podemos ficar parados dentro dos nossos muros, das nossas fábricas. Né? Temos que ser também empresários em saída, como o próprio Papa Francisco falou sobre, né, a igreja em saída. Né? Bom, isso tudo, né, por que isso remete à empresa? Né? A empresa tem um papel fundamental na sociedade, na economia, na vida de todo mundo. Por quê? Porque na empresa, no trabalho que se gera, né, riqueza, que se gera trabalho, que se pode gerar renda para as pessoas que têm uma vida digna, a própria realização das pessoas, o trabalho é digno, o trabalho é necessário, o homem foi colocado no mundo para trabalhar, né? Isso é bom, que esse trabalho possa ser feito com felicidade, que esse trabalho traga qualidade de vida para o colaborador e para suas famílias, que ele traga oportunidades e inclusão. Então, isso tudo é propiciado dessa maravilhosa organização que se chama empresa e que muitos de nós estamos à frente delas ou contribuindo de forma muito relevante para as empresas. Então, o mundo não vive sem empresa, a economia não gira sem empresa, não gira sem recursos, sem o capital, não gira sem o trabalho. E essa conjunção adequada, né, para todas essas partes é que podem, então, iluminados, né, embasados e animados pela doutrina social da Igreja, podem contribuir para um mundo melhor. Como nós somos uma entidade de formação, nos próximos módulos nós vamos ver esse Empresa com Valores, que é o programa mais importante que a DCE tem para a formação das pessoas que se associam à própria DCE. Diretores, presidentes, associados e todas as pessoas que querem entrar para a DCE. E aqui é importante, né? Nós somos empresários, somos empreendedores, o empreendedor quer ação, né? Não é só a teoria, não é só, né, o que a gente aprende na faculdade ou em qualquer ambiente de ensino, e não só o que a gente aprende na doutrina social da igreja. Tem que levar isso para a ação. E aí eu retomo naquela a parábola do bom samaritano, que só nesse versículo pequeno aí contém, algum desses versículos, né, contém 11 verbos, né? Chegou perto, viu, teve compaixão, né, curou das feridas, derramou vinho e azeite, colocou sobre o animal, levou para a estalagem, cuidou no dia seguinte, deu os 2 denários, cuide dele, depois voltar, né, se gastar mais eu pagarei quando voltar. Então são verbos, né, 11 verbos aí que remetem à ação. Então nós temos que formar, temos que nos formar, temos que ajudar a formar as pessoas e temos que levar isso para a ação. E mais algumas inspirações aí que nos vêm, porque a doutrina social da igreja, gente, veio do próprio evangelho, né? Ele foi tomando, né, os aspectos ligados à vida social, à vida econômica e traduzindo isso a cada momento da vida. E esses ensinamentos, o ensinamento social cristão, a doutrina, ela é válida até hoje e será válida eternamente, porque homem é homem, o mundo é o mundo, e o que a palavra que Jesus Cristo nos trouxe, inspirado por Deus, mandado por Deus, ela está acima de tudo, né? Então, aqui um ânimo, né, para a gente poder continuar na nossa ação, avançar na ação da DCE, levarmos essa missão da DCE à frente, é ser luz no mundo e sal da terra, e na família, na empresa e na sociedade, liderar pelo exemplo. E uma frase de Santo Inácio, né, que para mim é bastante inspiradora, que é em tudo amar e servir. Nós estamos nesse mundo para servir os outros, né? Empresários são a serviço da sociedade, a serviço dos seus colaboradores, a serviço dos seus clientes, a serviço dos seus fornecedores, né? Então, essa é a nossa missão, o que a gente acredita quando a gente abraça a DCE, abraça o ensinamento social cristão, e toma essa missão, né, como missionários do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo dentro das nossas empresas. Aqui, para terminar, um comentário de um cardeal, né, de Honduras, num evento que eu participei no Panamá, e, para minha surpresa, assim, ele falou, né, que a Uniapac é uma obra de Deus e todos os países deveriam ter uma Uniapac. Então, essa é a inspiração, a grande força para que a gente continue levando à frente o trabalho da DCE. Eu acho que agora vamos passar para a Gigi e ela vai continuar para quebrar um pouco aí, né? Não ficar na monotonia de só um apresentador. Obrigado, gente. Seguimos juntos aí. Obrigada, Sérgio. O Sérgio, como é muito
conhecido não precisou se apresentar, mas eu preciso me apresentar porque nem todos vocês me conhecem. Como o Sérgio ficou falando, começou lá em 1891, eu sou mais novinha, não vou demorar tanto tempo para me apresentar, né? Eu sou irmã do Sérgio, Gigi Cavalieri, e digo que a gente tem a DCE no nosso DNA, porque o nosso pai foi um dos 12 fundadores aqui no Brasil da DCE, né? Inspirado aí no Chile, na Argentina. E naquela ocasião, vocês vejam a relevância da DCE, que nós tínhamos um governador, que foi um dos fundadores também, o governador de São Paulo foi um dos fundadores da DCE. Eu sou casada, tenho 4 filhos, 6 netos, e formação em serviço social, depois fiz MBA e sou conselheira também. E aí a gente tem aquela máxima, né, que se conselho fosse bom, a gente não dava de graça. Depende de quem dá o conselho, né? Se for um conselheiro que faz parte da DCE, é um bom conselho. Então, vocês usem, né, essa mentoria, né, essa possibilidade de estarmos juntos aqui na DCE, para poder divulgar esses valores, né? E quando o Sérgio fala, né, de ADCE, a gente vê, né, e quase todos nós, que a DCE é uma grande alegria, porque é um espaço de convivência, um espaço bom, um espaço que reforça, porque muitas vezes a gente fica muito isolado e as notícias são muito tristes, né? Então, você fala, gente, não tem saída? Não, tem, vem aqui, vamos conversar, né? Um espaço que a gente pode ter um aprendizado, uma esperança, né? Um espaço que a gente pode compartilhar as nossas dificuldades e fortalecer esses nossos valores, principalmente vendo que é possível não ter uma vida dividida entre fé e trabalho. Não era aquela coisa que assim, domingo vou à missa, segunda vira a chave e falo, agora eu sou do mundo. Então, não vem. Então, como é que é a nossa empresa, como é o dia a dia dentro das nossas empresas, né? Porque a gente, quando fala em social, acha uma coisa assim distante. Não, vamos puxar para perto da gente, né? Papai falava que de diagnóstico o mundo está cheio, né? Então, como é que a gente pode realizar isso? Se a nossa empresa é uma empresa acolhedora, é uma empresa onde as pessoas se sentem bem, é um espaço realmente de trabalho bom, né? Isso tudo, de confiança especialmente, né? Isso faz com que as pessoas trabalhem melhor, que sejam mais felizes, porque nós somos feitos para sermos felizes, né? Então, esses princípios todos transformam o ambiente num ambiente melhor, e não só dentro da empresa, como um ambiente empresarial melhor, né? E que a gente possa também, dentro das nossas empresas, a partir dessa não separação, né, dessa diferença entre fé, entre aquilo que a gente acredita, que para que serve esse ensinamento, se não para nós colocarmos em prática? Senão é como ler e falar, bacana, você para lá e eu para cá. Né? Então, a gente está aí no slide, ninguém pode servir a 2 senhores. Como é que a gente quer? Ontem a gente teve aqui no café da manhã da DCE uma apresentação muito forte do padre João Henrique, da Aliança da Misericórdia. Então, é o serviço, a pessoa, o Sérgio terminou aqui falando em estar a serviço, né? E quando a gente vê aí que não faço o mal que eu não quero, quer dizer, mas será que a gente faz o bem, né? Então, só não fazer o mal não basta, nós temos que fazer o bem também, né? A porta é larga, a gente teve aí um dos nossos encontros de bispos e empresários, né? Que é mais fácil o camelo passar o fundo da agulha, né? Então, mas realmente é difícil. E por isso, mais uma vez, a importância da DCE, de ser um espaço de convivência que nos anime, que nos incentive a fazer, e que a gente possa realmente pedir para o Espírito Santo, e principalmente para o nosso Pai, que não nos deixe cair em tentação, né? Utilizando aí todos esses valores, né, que a DCE nos coloca, né? De subsidiariedade, de produzir bons produtos e serviços que sejam úteis para as pessoas, né? Um trabalho, de novo, humanizado, um espaço bem preparado, né? Ontem a gente comentava a respeito de que muitas vezes o banheiro, né? Eu gosto sempre de pegar o exemplo de banheiro, porque acho que é uma coisa muito prática, né? O banheiro dentro das empresas, dos andares superiores, vamos dizer, é maravilhoso. Como é que é o banheiro lá do chão de fábrica? Né? Por que um banheiro tem que ser diferente do outro?
Por que que um papel higiênico tem que ser diferente do outro? São coisas assim muito simples, muito chão para dizer, né? Mas que são importantes, demonstra que a gente valoriza mais alguns setores do que outros, que são tão relevantes e tão importantes quanto, né? Dentro da sustentabilidade, nós estamos super alinhados, né? Eu falo que nós já pegamos a onda do ESG, né? Da governança, do social, do meio ambiente, que é o que a DCE, a Uniapac, já fala desde que foi fundada, né? E temos que surfar nessa onda. Agora, com esse Papa, então, nós estamos de colher, né? Porque ele é a base aí, né? O nome dele é a base de todo esse ensinamento da Uniapac. E, dentro disso tudo, gerar, né, de uma maneira sustentável, né? O Papa Francisco teve aí a Laudato Si, uma encíclica maravilhosa de cuidado com a nossa casa-mãe. Então, como é que nós estamos dentro de tudo isso que a igreja fala, né? E que a Uniapac é muito alinhada, e eu gostaria aqui de reforçar que hoje nós não somos igual lá no início, né, de patrões católicos, né, de lideranças católicas. Hoje nós somos cristãos, de lideranças cristãs, muito mais amplo, uma associação ecumênica, que é onde a gente converge, não onde a gente diverge, onde nós temos valores e princípios que, sendo respeitados, que eu falo que os 10 mandamentos, né, é um código de ética. Então, se você pegar aqui, então, nós temos esse privilégio de termos os 10 mandamentos para nós e poder falar dele para qualquer religião, para qualquer pessoa, porque é um código de ética, né? E dentro disso tudo, como é que a gente pode gerar valor, né? Cuidar das famílias e, principalmente, animar as pessoas a trabalharem com propósito, né? Trabalhar com mentoria, ajudar aí cada um de nós, esses encontros que o Sérgio falou, do Empresa com Valores, são encontros que reforçam a nossa fé e que um espaço de conversa, de divisão, de compartilhamento muito importante. Nós temos grupos aí e são coisas assim que aparecem nos grupos que vocês não podem imaginar, que de repente falam, olha, não, aconteceu isso, não, mas eu acho que está erradíssimo e tal. Poxa, mas você olhou por esse outro lado, né? Então, são coisas que aparecem que a gente, de repente, não tem nem noção de, não por uma má vontade, mas muitas vezes por falta de conhecimento, né? Então, como é que a gente pode, dentro disso tudo, trabalhar? E aí, mostrar para vocês a expressividade da Uniapac, né? O quanto que a gente tem e que a gente utilize essa rede de conhecimento. Uma vez, uma pessoa me contou que ela colocou no currículo dela que ela fazia parte da Uniapac. Quem de nós coloca no currículo que faz parte da Uniapac? E ele estava num lugar, num país diferente, disputando uma vaga, e o CEO olhou e falou, mas você faz parte da Uniapac? Faço. Tem jantar na minha casa hoje à noite. Então, vocês veem a importância dessa rede, que quando a gente vai viajar para uma cidade que tem um parente, um amigo, a gente procura. Nós somos uma família que tem os mesmos princípios e valores. Então, que a gente possa utilizar esses congressos que a gente tem. Então, o Congresso Internacional, e aí vocês vão ver as fotos, né? O Congresso Latino-Americano, aqui foi um congresso que a gente teve em Honduras. Aqui, essa bancada é uma bancada, com exceção do primeiro aqui, é uma bancada brasileira, né? Dom Gregório, que foi o pregador do nosso retiro esse ano, isso foi em 2012, nós estamos em 2025. Então, você vê que os bispos, né, continuam nos acompanhando, né, se encantam, ver o depoimento do cardeal Maradiaga, né? Então, esse foi em Honduras. Nós temos a possibilidade, Lúcio, pode passando aí as fotos, por favor. Esse foi um encontro maravilhoso no Líbano, em Beirute, né, que foi assim, um encontro entre cristãos e muçulmanos, uma coisa que, de repente, a gente pensa, puxa, inviável. Não, é o que nos une. E foi assim, de um acolhimento espetacular, promovido por um sócio da Uniapac, que era um franco-libanês, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa espetacular, que nos acolheu maravilhosamente. Esse foi aqui no Brasil, o Seminário Internacional, em 2015, estamos comemorando aí aniversário, né?
e tivemos a felicidade de acolher 2.000 pessoas do mundo inteiro. Olha o auditório como é que estava. Foi assim, um trabalho maravilhoso. Então, para ver o quanto que a Uniapac realmente tem possibilidade de estar trabalhando com muitas vertentes, né? Aqui foi um encontro que nós fizemos junto com o pessoal da FEI, uma escola, uma universidade jesuíta, sobre o futuro do trabalho. Foi também espetacular esse encontro. Tivemos a oportunidade de visitar a FEI com jovens, muito jovens que participou desse congresso lá da FEI, desse seminário da FEI, e que hoje mora na China, trabalha na Voit, e que veio aqui ao Brasil e falou: quero almoçar com você, quero encontrar. Então, essas relações que a gente vai estabelecendo de confiança. Tivemos a possibilidade de 2 encontros com o Papa Francisco no Vaticano, em Roma, da Uniapac. Esse foi um encontro, esse primeiro encontro foi numa sala restrita, muito bonita, mas o segundo foi no auditório, então tínhamos muito mais pessoas, e as 2 vezes eu tive o privilégio de estar pertinho dele ali e abraçá-lo. Aqui ao lado dele está o cardeal Tuxo, que foi o que preparou vocês não vão conseguir ver, A Vocação do Líder Empresarial, que é quase um livro de cabeceira para a gente. Pode ir indo, Lúcio, obrigada. Esse fizemos em 23, em Brasília, uma super organização do pessoal de Brasília, com a entrada das Nossas Senhoras, foi da América Latina, das Nossas Senhoras de cada um dos países que estavam ali sendo representados, com um fechamento depois maravilhoso. João Carlos preparou isso com uma delicadeza. Essa foi a missa que nós tivemos lá do CELAM, foi um encontro com os bispos da América Latina toda, foi muito bem acolhido, baseado numa metodologia que foi adotada pelo Vaticano, de uma reflexão, de um pensar primeiro, e depois escuta, e sempre muito escuta ativa. E esse foi o ano passado, o Congresso Mundial, que foi nas Filipinas, e foi um negócio assim que, primeiro, ninguém achava que alguém fosse, porque Filipinas não é perto de nada, né? E tivemos aí, eles ficaram felicíssimos, porque nem eles acreditavam que ia tanta gente do mundo inteiro, um trabalho com os jovens espetacular, a ponto deles a quererem, eles querem fazer o intercâmbio conosco, querem vir das Filipinas para fazer o intercâmbio. Nós temos intercâmbio de jovens. O Sérgio participou desse retiro na Espanha, que foi um retiro muito bonito, né, Sérgio? Um retiro muito espiritualizado. E aí dizer dos eventos que a gente tem aqui no Brasil também, e que façam parte, gente, porque é uma rede maravilhosa, é um espaço de conexão, né? E onde a gente tem conexão, existe harmonia. Aqui, o Congresso Nacional em Belo Horizonte, esse é um evento promovido pela ADCE Brasil. Depois, pode ir indo, Lúcio, para a gente não ficar muito tempo aqui. Os encontros de reflexão, Caxias do Sul, quanto que é? Ontem eles falaram, Sérgio, que eles já estão... 88, essa semana vamos fazer o 88º encontro de reflexão. 88 encontros de reflexão, e com esse número de pessoas. Esse também, o de Belo Horizonte, são encontros de momentos de parada e de reflexão muito importantes para a gente, né? Os retiros que a gente tem feito em Aparecida, por inspiração aí do nosso conselheiro espiritual, Padre Valdeir, e que tem sido assim, muito bom. Recomendo a vocês participarem. Café com Fé, missa nas empresas, que aqui em São Paulo a gente tem também, em Minas tem. Recomendo as outras associações. Não tem nada que vá dizer que vão se sentir constrangidos. Participa quem quer, não é impositivo. O FAS, esse fórum, olha, como a DCE é precursora, né? O FAS já existe há quantos anos, né? E fala justamente sobre sustentabilidade, uma inspiração do D'Amico, lá o pessoal do Rio Grande do Sul, e fazer um convite aí para vocês para participarem do encontro agora que nós vamos ter
em novembro, agora de 25, 20, 21 e 22. Essa Não, data não, não, essa né, data aí Lúcio? É 8, tá errada. não. Essa É, data não, é começo de novembro, é isso, 8, é. 9, 10 de novembro, em Brasília. Venham fazer parte, porque é um espaço. O início desses encontros foi bastante complexo, bastante difícil, porque a igreja achando que os empresários eram exploradores, eram pessoas que eram sanguessugas e não entendiam a empresa como um espaço de promoção, né, de dignidade, de possibilidade de qualidade de vida e de dignidade das pessoas. Essa é a premiação da DCE, o Prêmio de Responsabilidade Social Empresarial, que a DCE Minas promove a cada ano. E aí o que a gente tem a dizer para vocês é que as empresas que são humanizadas, que é a proposta, né, da Uniapac, a Uniapac começou com isso, promovendo a humanização dentro das empresas, elas são altamente produtivas, plenamente humanas, socialmente responsáveis e totalmente sustentáveis. Este é um lema da DCE. E empresas com valores transformam a sociedade. Então, essa é a nossa responsabilidade social, né? O Sérgio falava de ação, o nosso retiro esse ano foi falado sobre Jonas, e que o tempo todo foi falado: agir, levanta-te, levanta-te. Então, vamos à ação, né? Vamos a trabalhar para que a, a sociedade realmente seja um espaço de alegria, né? Como diz o nosso Papa Francisco, e reforçando a nossa vocação e a nossa responsabilidade, né? Que a vocação de um empresário é uma nobre tarefa, não é qualquer coisa, né? E que, lógico, como tudo, pode ser bom ou ruim, né? Você, quando Santos Dumont inventou o avião, ele imaginava que fosse ser só para coisas boas e não para promover a guerra e bombardear. Mas ele pode ser utilizado para levar medicamentos, para poder levar uma pessoa que precise de um amparo, né? Então, desde que se deixe tocar por um sentido mais amplo da vida. Essa é a mensagem do Papa, né? Que a gente possa realmente acolher as pessoas e trazer. E dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Mas isso a gente só consegue através dos valores, tendo esses valores conosco, né? Então, temos um longo caminho e é hora de agir, né? Levanta-te. Então, vamos levantar, vamos sair com alegria para poder levar essa esperança e esse ambiente de fraternidade e de acolhimento. E sempre com muita escuta, né? Um impacto duradouro, que possa ser persistente e que permaneça para sempre. Aqui a gente quer propor para vocês, e feito o Lúcio falou, nós vamos dividir, né? Nós não, a inteligência artificial vai dividi-los, né? Em grupos com esse tema, para vocês conversarem, escolham uma pessoa para que seja a pessoa que vai redigir e depois a que vai apresentar, né? Dependendo do número de grupos que a gente tiver, a gente vai ter, se Deus quiser, se as pessoas forem concisas, a gente vai ter tempo suficiente para poder apresentar o resumo de todos os grupos. Lúcio, Pedi- você quer Eu vou te alguma pedir só para que as recomendação? pessoas tirassem um print aí, né? Que a gente vai. Vou parar aqui Da pergunta, a né? Então, pergunta. quais valores cristãos você aplica nos seus negócios? Então, de novo, o verbo, a ação, né? E quais os impactos no dia a dia? Você, quando utilizou os valores cristãos, qual foi o impacto que isso teve no seu dia a dia? Quantas salas nós vamos dividir, Lúcio? Só um minutinho que eu tenho que interromper Com aqui para 40 resolver. pessoas, né? Acho que Quantas podia salas vocês fazer acham? oito salas, sala de cinco. Isso. 8 salas? Então, Isso. vamos lá. Gente, já copiaram aí a pergunta? Vou colocar novamente no chat para quem tiver alguma dúvida. Então, tá bom. Vamos lá. Boa conversa.
aceitem o convite e entrem na sala. Hugo, Gabriela, entrem aí na sala. Alexandre, Edinho, João Carlos, Adalberto. Bruno, pode entrar lá na sala, o Duvaldo também. Eles não devem estar próximo do Zoom e não devem ter visto. O Hilton respondeu aqui, ok. Gigi, te mandei um áudio aí, se você puder ouvir. Você está muda, Gigi. Da sala, eu estou com medo de mexer aqui, depois eu não consigo voltar na tela. É, Bom, já estamos aqui voltando. Espero que tenha sido aí uma experiência boa para vocês e que tenham que a pergunta tenha, se vocês ainda não estavam aplicando esses valores, que daqui para frente vocês comecem a aplicar os valores e colher os bons frutos. Vamos lá, Lúcio, seu microfone está fechado, conduz aí a turma. Bom, nós temos, foram 8 grupos, né? Então, se a gente, para a gente conseguir chegar no tempo correto de finalização desse módulo, não daria tempo para todo mundo falar. Mas que se todo mundo se comprometer a falar um representante em 1 minuto, aí os 8 podem se expressar. Lembrando que isso aqui, né, é só o início, né? Então a gente teremos outras oportunidades de levar adiante essa discussão. Então vamos lá, 1 minuto para cada grupo. Podemos começar com o representante do grupo 1.
abrir o microfone, né, ser fechado, para poder explicar, relatar aí o que foi É o tratado meu, no grupo. Lúcio? Pois é, eu Olha, não lembro o número. Peraí, eu vou falar para vocês. O grupo 1 era o Adalberto, o Antônio Cruz, Carlos Alonso, É. Josedir, o Paulo. Não, Antônio, é o nosso. Paulo fala Silva. e conta aí para nós, Antônio. Um minuto. Então, a gente, o Adalberto tratou da questão da subsidiariedade, que é a questão da distribuição de comando, de controle, dar autonomia mais aos empregados, né, aos colaboradores. Eu coloquei a questão da dignidade humana, também dessa coisa que foi falado aí, de a gente não ter para o outro o que a gente quer, né? Esse equilíbrio aí, principalmente de hierarquia. O Josedi falou do impacto socioambiental lá na região dele, é uma questão muito importante. E o Paulo falou da responsabilidade socioambiental. Aí o tempo, infelizmente, acabou, nós não ouvimos o último, Carlos Alonso. o Carlos, tá? Então, a gente colocou mais nessa linha aí, bem resumidamente. Obrigado, Antônio. Aí o 2, Gigi, você consegue... Deixa eu falar. O 2 foi. 2 foi. Ai, meu Deus, desculpa. 2 foi Alexandre, Edinho, João Carlos, o Pedro. Um minuto. Como eu dou uma sugestão para o Edinho ou Alexandre. O Edinho e Alexandre. Eu e o Pedro falamos muito. Ô, João. Falar para o presidente, por favor. Vai lá, Alexandre. Eu e o Edinho fomos mais ouvintes aqui. Mas o João, acho que sacou um aspecto muito relevante, que é a questão de se ouvir, né, João? Nós estamos abertos a ouvir a todos para que eles possam... 30 segundos, né, Sérgio? Isso. Bora! Praticar essa escutativa, talvez seja o mais relevante disso tudo aí, é o seguinte, a escutativa para agir, né, escutar bem o que as pessoas estão querendo e nós agimos para que elas possam obter, como disse o Antônio aqui agora, obter o que elas precisam. O que nós queremos para nós queremos também para o próximo, o bem comum. Ok? Perfeito, Alexandre. Obrigada aí pela presteza aí. O grupo 3, Gabriela, Hugo Prudente, Elmair, Paulo Roberto. Pode falar, Elmair? Elmair, você pode resumir? Na realidade, não apareceu todos em tela, mas a conversa que a gente teve, principalmente aqui com o Paulo, é que nesses tempos difíceis o nosso coração anda muito duro. Então, as nossas reações imediatas, às vezes, são insights que não revelam esse testemunho que a gente imagina que possa estar dando no nosso meio do trabalho. E a ideia é essa, é sempre a gente pedir para que a gente possa ser um agente do bem comum por onde a gente passe. Em linhas gerais é isso. Bom dia a todos vocês aí. Bom, o próximo grupo, obrigada, Elmair. O próximo grupo é Frederico, Guilherme. Bom, não era, o nosso é o 6, mas vamos lá. Eu Pois é. peço autorização para o Marcos Belletri, Juliano e Frederico para resumir o que nós conversamos em 30 segundos. Basicamente, falamos de um exemplo interessante de leitura de algum trecho da Bíblia no início de reuniões, e isso como um fator transformador do ambiente organizacional. Falamos do ensinar, do exemplo de sermos um time e ajudar uns aos outros, da prática do ouvir, da solidariedade e, principalmente, ajudar as pessoas a se desenvolverem, reconhecer as boas práticas e estímulo ao diálogo. Foi um pouco do resumo aí. E essas, de fato, só para responder a pergunta da Gigi, essas, de fato, são práticas já em curso nas empresas e exemplos que foram dados aí por todos que participaram. Obrigado, Guilherme. Que eu acho que eu perdi aqui a hora que eu printei.
O Falta o grupo grupo 7. Falta o grupo 5. Pois é, o grupo 5. Pois é, mas vai ser o que sobrar aqui, porque eu pulei aqui, eu acho, a menos que alguém saiba quem é o 5. Eu acho que a Grupo gente 7. não falou ainda. Vamos- Não, Vamos peraí, ainda 7 aí, tem dois volta. grupos. O 7, sim. Roberto Barros, Urico, Wagner, e os dois Wagners. Quem fala? Roberto, Urico ou Wagner? O Roberto foi eleito. Então vai, Roberto. Bora, Minuto tá gente. contando. Vai, Conseguiu entrar, Wagner, não? então. Vai, Wagner. Vamos lá, Eu. bom dia a todos, rapidinho. Foi bem rico aí, mesmo em pouco tempo, mas as experiências que o Wagner, o Rico e o Roberto trouxeram, o Roberto principalmente aí junto da parte da aprendizagem, do projeto Crescer, e o Rico dentro dos projetos dele de consultoria, sob o ponto de vista da valorização do ser humano, a valorização da pessoa. Eu apresentei, no caso, principalmente na questão da pandemia, algo muito importante que é o ouvir. Às vezes você tinha uma impressão do funcionário, ele está dentro ele não está produzindo, mas precisávamos, como gestores, como empresários, como dirigentes, também entender o momento de cada um. E o meu xará aqui trouxe a questão, ele atua na área de desenvolvimento de startups, o quanto isso, quanto a promoção do desenvolvimento é importante no dia a dia, aplicando os conceitos e os princípios cristãos. Acho que eu ganhei o tempo aí, né, Sérgio? Foi bom, deu certinho. Maravilha, Wagner. Obrigada. Está grupo faltando o 8, grupo do... Irota. 8, Irota, Márcio, Paulo, Godoy. Quem fala? Bora, Paulo. Bora, Irota. Vai, Paulo. Nós aguardamos bastante o pessoal chegar, né? Mas eu gostaria de fazer o destaque justamente da junção da subsidiariedade e da solidariedade, né? Como determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, né? Quer dizer, você não dar tudo, entregar a tudo aquilo que os funcionários podem fazer, né? E poder dar liberdade de atuação para eles. Obrigado, Paulo. Maravilha. Acho que falta um grupo, Paulo. né? O grupo da Soraya, Pois é. Sérgio. Isso, a Soraya é relatora, ela vai falar. Bom, o Paulo trouxe um exemplo sensacional, que em 1998 ele começou a fazer distribuição de lucros na empresa dele, em 2000 passou a ceder cotas para os empregados até se aposentar. Hoje a empresa é dos empregados e paga a aposentadoria dele. Achei incrível. O Marcelo, bom, teve mais coisa, tá? O Marcelo prioriza a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade. Trouxe o exemplo de um rapaz analfabeto, contratado aos 19 anos, está sendo alfabetizado e foi batizado pelo Marcelo e sua esposa. A pessoa declarou a vontade de ser batizado. E houve também contratação de imigrante, que hoje já ocupa até um cargo de gestão na empresa. E eu trouxe brevemente uma missão. O meu escritório é um escritório de direito do trabalho. A nossa missão hoje é falar sobre felicidade no trabalho, como equilibrar as relações de trabalho. Então, isso tanto para dentro de casa quanto para o mercado é um serviço que a gente oferece. Inclusive, temos certificações disso. Então, foi um pouco sobre isso que a gente falou aqui. O Sérgio não falou. Não, toca o barco. A gente vai ter oportunidade de conversar mais. O Renato, acho que o seu grupo falou que era do Hugo. Você colocou aqui no chat. Está faltando algum grupo? O seu era do Elmaí, Renato? Não, é o grupo Caio, Hugo. Então vai lá, Cláudio. Então fala lá, Renato. O Caio fala, o Caio anotou. Vamos lá, rapidamente então. Surgiram temas interessantes, eu falei um pouco sobre como incluir um pouco da ética cristã do ensinamento sobre virtudes nas consultorias que eu dou. Eu tenho percebido que ajuda a catalisar os resultados e a gestão de conflitos dos profissionais envolvidos nos trabalhos que eu faço.
A Cláudia falou muito sobre a orientação da liderança da empresa dela, num foco de firmeza e humanização da comunicação, e que a conversa entre os colaboradores e as associações de classe seja sempre muito clara e também uma relação próxima com a paróquia. O Renato falou da reunião semanal de oração que tem na empresa, logo no início da semana, e que percebeu que, com isso, o ambiente fica menos competitivo e mais de colaboração e de amor entre os funcionários. E a Gabriela trouxe um olhar de colaborador, que, como mesmo além da estratégia total da empresa, mas que o olhar cristão de cada colaborador ali nas grandes empresas vai ajudando a trabalhar na evolução das pessoas no dia a dia, assim, que mesmo sem uma estratégia geral, esse olhar de cada um faz muita diferença no dia a dia da empresa. Obrigado, Renato. Antes de passar para Gigi e o Sérgio fazer encerramento, eu queria só celular? dar um aviso. Acho que todo mundo falou, né? Todos os grupos. Da próxima quinta-feira, né, dia 22, a sequência, né, com o módulo 2, plano de atuação em programas da DCE, né, os projetos de formação, parcerias institucionais, principalmente CNBB, e a gente vai trazer alguns depoimentos e casos reais, né, que possam servir de parâmetro para todas as regionais. Queria agradecer o pessoal da recém-constituída DCE Fortaleza, né, que está aqui participando do primeiro evento da DCE Brasil, né? Bem-vindos, parabéns aí que semana passada fizeram um evento no Sebrae de lançamento, foi muito, muito bacana, muito prestigiado. Então, vida longa a DCE Fortaleza. Queria também dizer que nos sites, né, das regionais, mas a DCE Brasil tem material de auxílio, de entendimento do que é a DCE. Acho que a leitura, principalmente do Vocação do Líder Empresarial, ela é fundamental, né? Ela é essencial para que a gente entenda tudo aquilo que foi falado. Tem ele lá eletronicamente, né? Se alguém desejar em breve a gente está fazendo um relançamento dele, aí as regionais vão poder distribuí-los entre os associados da melhor maneira. Isso muito em breve vai estar pronto. E dizer que tem outros documentos de auxílio nos sites, a gente encontra no site da Uniapac Internacional, Uniapac Latino-Americana, a DCE Brasil. É importante que a gente tenha esse conhecimento, né, para a gente realmente colocar em prática o que a DCE faz. E acho que fica também uma reflexão para que a gente traga para o próximo encontro já formatado exatamente o que a DCE faz. Não é só uma resposta muito, muito direta, não. É que a gente possa constituir na nossa ação e no nosso conhecimento e entender a dimensão do que a DCE pode fazer de transformação para a sociedade. Aí deixo com a Gigi e o Sérgio para encerrar. Bom, deixa eu falar primeiro, a Gigi encerra. Gente, muito obrigado, foi bastante produtiva, muito rápido. Os exemplos que vocês apresentaram são fantásticos, né? Achei sensacional e mostra esse potencial de transformação que a DCE tem para nós mesmos, né? Para bem desempenharmos essa vocação que Deus nos permitiu. Muito obrigado, encontrando então no dia 22, 8 horas da manhã, se Deus quiser. Gigi. Obrigada, pessoal. Eu, fazendo um fechamento aqui do que vocês falaram, seria a escuta ativa, né, para colaborar, para fazer, não através da nossa perspectiva, mas das demandas e das necessidades do próximo, né, com subsidiariedade, e aí tudo isso que a gente falou aqui. E aí que vocês, quem não pôde participar, a gente ainda tem mais 3 aulas. Convidem mais pessoas, porque é muito importante entender o que é a DCE, porque ninguém gosta daquilo que não conhece. Então, obrigada pela participação de vocês, por essa colaboração. E se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam, mandem. E se vocês puderem mandar assim, uma resenha, né, quem escreveu, do que foi falado, vai ficar gravado, nós vamos disponibilizar para vocês. No final do curso, a gente vai mandar o curso todo para vocês. E a foto final, né, Gigi? E a foto aí, todo mundo abrir a câmera, sim, a foto, vamos né? fazer a foto, Registro. vamos fazer a foto, vamos Abrir fazer a as foto. câmeras Passa pra gente fazer o perfume, gente, registro. que nós vamos fazer a foto. Todo mundo bonitinho aí. Como nós temos muitas pessoas, nós vamos precisar fazer 2 telas. Então, vamos lá na próxima. Já foi uma, agora a próxima.
Pronto. Obrigada, gente. Até a Bom próxima. dia, gente. Bom trabalho. Fique com Deus. Chamem Boa mais semana. pessoas. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais, gente. Bom Tudo trabalho. de bom. Com Deus. Tchau, tchau. Amém.